Ciclo frigorífico. 4 processos termodinâmicos. Começamos com o ciclo frigorífico, que é um ciclo termodinâmico, composto por 4 processos. Primeiro processo, a compressão. É a ação de comprimir um gás refrigerante que vem, neste caso, em baixa pressão e em baixa temperatura e elevá-lo a alta pressão e alta temperatura. Condensação. A condensação é outro processo termodinâmico, no qual o refrigerante trocará de estado, passará de gasoso a líquido, será condensado. Expansão. A expansão é a pulverização de líquido refrigerante que entra em alta pressão e em alta temperatura no expansor e sai em baixa temperatura e em baixa pressão, em forma de spray pulverizado. E a evaporação, que é esse líquido pulverizado absorvendo o calor do ambiente, de onde queremos retirá-lo, se evapora, ficando com a mesma pressão e a mesma temperatura que sai da expansão. E aí, então, esse ciclo se repete. É um ciclo que se repete, se comprime, se condensa, a expansão, a evaporação. Podem haver mais partes do ciclo, o que não pode faltar é um desses 4 processos. Se falta um desses 4 ou não funciona bem um deles, podemos dizer que o ciclo frigorífico tem um problema a ser resolvido. A compressão. No caso do modelo que temos um motocompressor hermético. Temos aqui a sucção, de onde vêm os gases da evaporação. E aqui temos a descarga, por onde saem os gases já comprimidos pelo compressor. Entre a sucção e a descarga há uma determinada relação de compressão, que dependerá da aplicação, ou seja, do aparelho que temos. Então, os de baixa temperatura terão uma alta relação de pressão, e os de ar-condicionado uma menor relação de pressão. Os gases tomam na sucção a temperatura de evaporação mais o aquecimento do calor recebido, absorvido pelo caminho por onde vai passando o gás, por onde vai recorrendo o gás, desde o evaporador até a entrada do compressor. Geralmente, todas as máquinas na sucção andam na ordem de uma temperatura de calor de aproximadamente 18 graus centígrados. Em qualquer uma das 4 aplicações: baixa temperatura, média, média alta e alta. Em qualquer uma das aplicações retornará a essa temperatura o gás aquecido. Uma vez que sai da compressão, o gás refrigerante e todos os gases refrigerantes não somente aumentam a pressão, mas também aumentam sua temperatura, que dependerá do que dizíamos anteriormente, da relação de pressão e das características do refrigerante. Há refrigerantes que na saída do compressor chegam a uma temperatura entre aproximadamente 70 e 80 graus, como por exemplo o 134 e o 404, enquanto outros que têm características diferentes na compressão vão sair com temperaturas de 90 a 130 graus, aproximadamente, como por exemplo o R22 e o amoníaco, que aquecem muito. Isso é uma característica dos refrigerantes. No caso desses motocompressores pequenos, esses herméticos pequenos, medir a temperatura
de aquecimento na sucção e de aquecimento na saída do compressor geralmente é muito difícil. Em máquinas maiores, como máquinas de câmaras, por exemplo, pode-se medir porque os canos são mais grossos. Nesses compressores, que são geralmente de refrigeradores domésticos ou freezers, vamos medir a temperatura na carcaça, aqui na parte superior do compressor. Esses compressores devem funcionar aproximadamente entre uns 60 e 70 graus centígrados, porque geralmente esse tipo de refrigerador usa o gás 134. Então, para resumir, o compressor vai receber o refrigerante aquecido, vai comprimi-lo e vai enviá-lo à pressão de condensação, e aumentando sua temperatura em 30 a 40 graus sobre a temperatura de condensação. Quanto refrigerante vai succionar? Que caudal vai succionar? Ou qual será o caudal volumétrico? Dependerá da quantidade de refrigerante que se evapore pela unidade de tempo do evaporador, ou seja, entre o compressor e o evaporador há uma relação muito direta entre a quantidade de refrigerante que se evapora no evaporador e a quantidade de metros cúbicos por hora que esse compressor vai mover. Condensação. A condensação é onde vai se formar o líquido que vamos precisar para evaporar no evaporador. O compressor descarrega o gás em alta temperatura, aquecido a aproximadamente 70 ou 80 graus, e este gás ingressa no condensador. O gás segue fazendo este caminho até chegar na parte superior do condensador. Quando chega à parte superior deste condensador, aqui nessas primeiras linhas do condensador, ele começará a perder calor. Ele perderá calor, ou seja, baixará a sua temperatura, que sai aquecido à temperatura de condensação. A temperatura de condensação vai depender da temperatura do ambiente, que neste caso é um condensador estático, ou seja, o movimento do ar nesse condensador se realiza de forma natural, não é forçado, não há um ventilador. Uma vez que o gás aquecido chegou à temperatura de condensação, vai chegar ao ponto de orvalho, ou seja, será formada a primeira gota de líquido. Esse é o ponto de orvalho do condensador. É muito interessante mencioná-lo e conhecê-lo, porque na medida que vamos vendo refrigerantes mais para frente, vamos saber que os refrigerantes da linha 400, por exemplo, seu ponto de orvalho é muito importante como valor, porque esse é o que se vai tomar como referência para a temperatura de condensação. Uma vez que chegou ao ponto de orvalho, começa a formar líquido em todo o condensador. Segue formando líquido ao longo do condensador até que chegue à última volta. Na última volta, já temos o líquido 100% formado. Não temos mais nada de gás, somente líquido. Na temperatura de condensação e na pressão de condensação, que é a pressão de alta do compressor, e aqui começa a se resfriar o líquido, ou seja, a baixar alguns graus sua temperatura. Para quê? Para evitar a possibilidade que se expanda de forma instantânea o líquido por um aumento circunstancial que pode haver de temperatura, que estamos condensando a 40 graus, aumentamos a 40 graus e meio
e teremos novamente a formação de gás, e perderemos líquido, e o gás não se expandirá. A expansão. Nesse caso, que temos um refrigerador doméstico, a expansão é realizada por um tubo capilar, que recebe o refrigerante líquido com a temperatura resfriada e a pressão de descarga do compressor, e sairá na ponta do evaporador. Vamos dar a volta no nosso modelo para vermos melhor. E então temos aqui o tubo capilar, que sobe acompanhando o cano de sucção. Aqui, nesse caso, modificamos um pouco o modelo para vermos melhor. E então, podemos ver o tubo capilar chegando no evaporador e ingressando no mesmo. O que nós ganhamos tendo o tubo capilar junto à linha de sucção? Fazendo isso, fazemos com que aconteça um intercâmbio de calor, tirando um pouco de temperatura do líquido, fazendo assim com que baixe a temperatura do líquido e, ao mesmo tempo, elevando um pouco a temperatura da sucção. Um pouco mais para frente nós explicaremos por que devemos fazer isso, e vai ingressar em uma ponta do evaporador. Esse é um tubo capilar, que é usado geralmente em refrigeradores pequenos, em equipamentos pequenos como os de ar-condicionado split. Também podemos ter orifícios calibrados ou válvula expansora ou de expansão. O orifício calibrado se utiliza em equipamentos de 5 toneladas, por exemplo, em grandes refrigeradores. Se utiliza em refrigeração bastante o orifício calibrado. E a válvula de expansão se utiliza em câmaras frigoríficas. Quando chega o tubo capilar na ponta do evaporador, ele está em baixa pressão, na pressão de evaporação, e está em baixa temperatura. O líquido que vem misturado ou pulverizado no tubo capilar vai se expandir e começará a evaporação. Começará então a evaporação, absorvendo o calor do meio ambiente. A evaporação. Uma vez que o líquido, em forma de spray, ingressa no evaporador, vocês podem ver que o evaporador está no recinto do refrigerador, ou seja, dentro do refrigerador. Nesse caso, que é um refrigerador doméstico. Em uma câmara, estaria em uma câmara frigorífica. O calor, então, do interior do gabinete é absorvido por este líquido, que está evaporando. E com a absorção começa a evaporar. Esta evaporação se dá através da absorção de calor. O que acontece é que vamos baixando a temperatura no interior do refrigerador. Essa evaporação se realiza, neste caso, através de tubos. Há outros tipos de evaporadores, com placas unidas. Também há outros sistemas. Nesse caso, o refrigerante dará a volta ao redor do refrigerador, por esses tubos absorvendo o calor do interior do gabinete. Vocês podem visualizar os tubos aqui em volta do refrigerador. Ao absorver o calor, a evaporação se realiza através dessa absorção do calor do meio ambiente, que neste caso é o interior do refrigerador. Em um ar-condicionado, será o interior da habitação, e no caso de uma câmara, será o interior da câmara. À medida que se absorve o calor do ambiente, se evapora o refrigerante. Até quando se evapora? Até que a última gota de líquido. E a partir dessa última gota de líquido,
se converte todo em gás. Isso se realiza no mesmo evaporador. Esse ponto se conhece como ponto de orvalho do evaporador e é sempre no final do evaporador. Vamos ver a parte traseira do evaporador. Então, chega o ponto de orvalho no final do evaporador e vamos ter a partir daqui unicamente, em princípio, é claro, do ponto de vista teórico, somente gás, que vai começar a aquecer. Passa pelo separador de líquido, que é este tubo um pouco mais grosso que temos aqui, que neste caso é pequeno em instalações de baixa temperatura, como são os refrigeradores domésticos. Há também separadores de líquido de maior tamanho. Então, passa por esse separador de líquido e finaliza o aquecimento na saída do evaporador. Mas por que aquece? Porque nós queremos que sempre tenhamos gás, que não retorne líquido, que não vá líquido ao compressor, porque o compressor não comprime líquido, somente comprime gás. E esse separador de líquido que temos aqui, que tem em todas as instalações de baixa temperatura, nos ajuda a separar qualquer líquido que possa ficar. Ou seja, corremos o risco de que não tenha aquecido o gás o suficiente e haja um retorno de líquido. O líquido, então, é retido e é separado por essa peça aqui, o separador de líquido, que separa o líquido do gás. E quando chegamos então na sucção, ou seja, no cano que retorna ao compressor, vamos dar a volta para a gente poder visualizar melhor. Como dizíamos, aqui estamos na saída do separador de líquidos, no cano de sucção que está isolado, debaixo dessa fita isolante cinza, e vamos ter então gás, que já sai aquecido do evaporador até o compressor, até que chega ao ponto de contato com o tubo capilar, que nós já tínhamos visto anteriormente. O tubo capilar, como traz líquido em alta temperatura e o cano de sucção em baixa temperatura, quando se encontram, há uma troca de temperaturas, uma troca de calor, e seguindo até o compressor, aquecendo até que ingresse ao compressor. Vamos mais uma vez dar a volta para visualizarmos. Então, até que chegue ao compressor, ou seja, a sucção do compressor a uma temperatura aquecida de 18 graus centígrados. Esse é o ciclo frigorífico. Teórico, são os 4 processos. Como dizemos, esse é o ciclo frigorífico, os 4 processos termodinâmicos. Temos o ciclo frigorífico composto por esses 4 processos: a compressão no compressor, a condensação no condensador, ou seja, a formação de líquido, a expansão, que se dá no tubo capilar, no nosso caso, e a evaporação no evaporador, onde se absorve calor do refrigerador. O que acontece para que se resfrie os alimentos, por exemplo. Se um desses 4 processos falha, é porque temos um problema no sistema frigorífico. E o que temos que saber desses 4 é qual deles está causando o problema na instalação. O compressor, o condensador, a expansão ou a evaporação. E no nosso caso de um ciclo frigorífico, de um sistema de refrigeração doméstico didático, que é um modelo armado para aprendizagem, temos um visor de linha de líquido, que estará em outras instalações de maior porte, e também estará essa outra peça, o filtro. Mas qual é a função de cada um? Vamos ver. O visor de líquidos
a função que ele vai cumprir em uma instalação frigorífica. E lembrando que ele pode ou não estar, no caso de uma instalação pequena, normalmente ele não está. E no caso de uma instalação de uma câmara frigorífica, sempre ele vai estar. Como já dizemos, em instalações de maior porte, em câmaras frigoríficas, eles são indispensáveis. Bom, por que essa peça nos indicará a quantidade de refrigerante que está circulando por unidade de tempo? E como a potência frigorífica de qualquer instalação é o refrigerante que circula por unidade de tempo, pela capacidade frigorífica do refrigerante que estamos utilizando, nós veremos no visor justamente se está passando o 100% de líquido ou se não está passando o 100% de líquido. Por isso temos o filtro aqui. O filtro é que irá filtrar as impurezas do gás refrigerante. Ele retira a umidade, retira a acidez que pode ter ingressado por alguma falha, alguma mão de obra errada que se realizou. E o filtro, quando entope ou fica com muitos depósitos, faz com que passe menos líquido por unidade de tempo, e isso pode se evidenciar com o visor. São esses dois elementos muito importantes, que sempre vão estar em instalações de médio e grande porte, que não são indispensáveis para o funcionamento, mas são sim muito importantes de termos nessas instalações maiores e são tecnicamente indispensáveis utilizarmos para uma boa instalação, o visor e o filtro da linha de líquido.